Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a queda de popularidade do Lula. Meu amigo, a tragédia tá grande, tá? O Poder Data, que é um instituto de pesquisa extremamente esquerdista, mesmo eles não conseguiram melhorar muito a situação aqui. Olha só, pela primeira vez desde o início da série histórica, o governo Lula está sendo avaliado como pior que o governo Bolsonaro pelos eleitores de forma geral, né? 41% consideram o governo Lula pior que o governo Bolsonaro. Neste momento, um outro grande número considera a mesma coisa e só 38 acham que foi melhor que o governo Bolsonaro. Quem são essas pessoas, meu amigo? Do que elas se alimentam? Onde se reproduzem? Que coisa impressionante. Mas é aquele negócio, né? É dissonância cognitiva, né? O pessoal que fez o L e não quer admitir que fez merda, né? Mas vamos entender essa pesquisa aqui porque ela tem alguns números muito interessantes pra gente. Essa notícia foi sugerida por Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, o que é C# e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E bom, C# depende do que, para quem você pergunta. Para o pessoal da programação, da informática, C# é uma linguagem de programação, é uma espécie de Java da Microsoft, né? Enfim, é uma boa linguagem. Eu trabalhei muitos anos com C# como linguagem de programação, né? Para o pessoal que é da música, é Dó sustenido, né? Então Dó sustenido é C#, a indicação da música, né? E para as pessoas em geral é uma forma de você dizer um palavrão sem usar o palavrão inteiro, um palavrão bem curtinho de 2 letras só, assim, C com uma outra letra depois, a gente usa C# para dizer que tem alguma coisa escondida ali, né? Enfim. Olha só essa pesquisa aqui do Poder Data, que foi feita recentemente, do dia 25 a 27 de maio, e mostrou uma queda abrupta aqui da popularidade do Lula, né? Na pergunta sobre se você acha que o governo do Lula é melhor ou pior que o Bolsonaro, pior que o Bolsonaro é mais ou menos, continua a mesma coisa aqui, né? É o pessoal bolsonarista, evidentemente, o pessoal que votou no Bolsonaro, 41%, acho que o governo Lula é pior do que isso, são as pessoas que estão certas. E agora, as pessoas que ainda estavam com aquela ideia de que Lula era melhor, né, é a dissonância cognitiva, né? A pessoa votou no Lula, fez o L, então acha que está melhor por algum motivo, mesmo sem ter razão. Isso, em toda a série histórica, estava dando valores aqui maiores, né? O pessoal achava o Lula ainda melhor do que o Bolsonaro, o governo Lula melhor que o Bolsonaro. A coisa começou a mudar abruptamente e agora o número está pior aqui, né? O que aumentou principalmente o pessoal que acha igual, né? Dissonância cognitiva é assim mesmo, as pessoas levam um tempo até entenderem que fizeram merda de fazer o L e ainda não querem admitir que o governo Bolsonaro foi o melhor governo que teve na história do Brasil até aqui, né? Então ficam aí nessa partida, saíram do melhor para o igual ali dos 18%. De qualquer forma, isso já indica que Lula está numa roubada, porque lembra, Lula só conseguiu se eleger por muito pouquinho na eleição, um pouquinho só de voto que faltou para o Bolsonaro ganhar a eleição de 2022, justamente desse pessoal aí da isentosfera. E esse pessoal já está pulando fora do barco, já está vendo que a coisa está dando errado, né? Agora, o que ocasionou essa queda aqui? Bom, são 2 fatores, tá? A primeira coisa você pode reparar que a queda já vinha acontecendo, tá? Ela não é uma queda agora. Ela já começou aqui, ó, no início do ano, em janeiro era 51, em março já era 44, e agora foi para 38, ou seja, é uma queda que continua acentuada, né? Lembra que teve nesse meio tempo uma pesquisa da Quaest, que eu falei para vocês que essa pesquisa da Quaest foi assim, uma tentativa da Quaest de ajudar o Lula, de dizer que não, que a queda de popularidade dele parou, né? Mas agora que a Poder Data mostra que não, as outras pesquisas todas mostram que não, que continua desabando a popularidade do Lula, não teve nenhum refresco, realmente a popularidade dele continua caindo muito, né? Agora, teve também um outro fator aqui, que foi o fator das chuvas no sul, né? O fator das chuvas no sul foi algo que certamente teve uma piora para o Lula. Lembra quando eu falei, quando o Paulo Pimenta começou a acusar todo mundo de fake news e não sei o que lá? Eu falei, gente, esse pessoal, eles devem estar fazendo pesquisas e sabendo que isso está machucando muito o governo, né? A chuva no sul está machucando muito o governo, justamente. Aí veio a Daniela Lima falando, não, que esse negócio de dizer que civil ajuda civil, que isso é cauda longa de fake news, não sei o que lá, inventou aquela lorota toda, né? E aí o governo ficou desesperado, começou a tentar forçar a visão deles, né? E aí que eu falo para vocês,
esse pessoal tá numa areia movediça. A verdade é essa, né? Eles estão acostumados a forçar a verdade através das mídias tradicionais. Eles sempre fizeram isso, né? Sempre foi o Globo, a Folha, o Estadão, as grandes mídias que forçaram a verdade sobre o povo brasileiro, né? Definiram o que era a verdade no povo brasileiro. Isso acabou agora. Agora o que você tem é informações de todos os lados e as pessoas são responsáveis por verificar o que é a verdade. A verdade está aí, você vai achar a verdade na internet. A questão vai ter também algumas coisas erradas, né? Só que, o que aconteceu? Quanto mais o governo se mexe tentando forçar a barra contra as, entre aspas, fake news, mais fica evidente que o que eles estão fazendo é censura, não é controle de fake news, coisa nenhuma. Como que isso ficou evidente? Ficou evidente no caso do Sul. Por quê? Porque o pessoal falava assim, a Daniela Lima falava assim, não, que dizer que civil ajuda civil é fake news, é mentira, cauda longa de fake news, não sei o que lá. Aí a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, que olha para o lado e vê as pessoas ajudando, não, que olha só, é um civil ajudando um civil, eu fui ajudado por um civil, eu ajudei outros civis, é o civil que ajuda civil mesmo, isso é verdade, né? E aí, não, mas não pode dizer que é fake. Aí fica óbvio para esse pessoal, eles acabam se afundando. Quanto mais eles se mexem para tentar resolver o problema das fake news, mais eles afundam nesse poço, porque fica mais evidente que o que eles querem, na verdade, não é combater fake news. O que eles querem, de verdade, é impor uma mentira como se fosse a verdade, né? É impor uma narrativa sobre a coisa. Ah, não pode dizer que o governo está barrando caminhões na estrada. Aí tem lá o cara da reportagem mostrando o caminhão sendo barrado por nota fiscal e por excesso de peso, eu não sei o que lá. Depois vai o cara da NTT falando, não, mas foram só 6 caminhões barrados. Pois é, 6 caminhões de ajuda humanitária barrados, um absurdo completo. Onde é que está fake news nessa história? Entenderam o problema? Quanto mais a Rede Globo tenta forçar a barra de impor a verdade fabricada delas, a narrativa fabricada delas, mais fica evidente para todo mundo que é mentira, é só mais uma fake news no meio do caminho. A verdade está aí, você acha ela se você procurar na internet. Mas não é a Rede Globo que vai dizer isso, não é o governo, não é o Pimenta que vai dizer isso, né? Então essa pesquisa aqui, ó, mostrou que justamente aqui, ó, pesquisas encomendadas pela própria gestão mostram que o governo sai arranhado da tragédia. Lógico que eles falam aqui que fake news é que é o problema, fake news é o problema, mas eu já expliquei para vocês que não é. O problema aqui é outro, né? O governo adora usar fake news como se fosse o problema para impor a censura que eles querem fazer, mas a verdade isso não é tão problemático assim. Fake news é ruim sim, eu sempre falo isso, não é bom não. Mas a fake news você só resolve com a verdade, não tem outra forma, né? Enfim, eles falam aqui que falas de Lula e Janja tiveram repercussão negativa nas redes, até entre a bancada. Lula falou muita besteira, aquele papo de que não sabia que tinha tantos negros no Rio Grande do Sul, mas um monte de coisa, né? E a questão da primeira-dama com as cestas de alimento no avião da FAB, caramba, quando eu vi aquela imagem, cara, eu falei, putz grila, cara. E a Janja ainda se acha uma expert em redes sociais, você acredita nisso? A mulher fez uma foto, fez um negócio, botou com orgulho na página dela lá uma foto que era o extremo do absurdo, do elitismo, de botar cesta básica na cadeira do avião, como se estivesse fazendo uma grande ajuda para o Sul, né? Enfim, aqui, ó. Segundo a presidência, já foram destinados 62 bilhões em resposta à tragédia. Eu já falei para vocês em outro vídeo, isso aqui é falso, isso é fake news. Não, é menos de 7 bilhões, muito menos de 7 bilhões, e ainda está sendo aprovado, ainda não saiu dinheiro nenhum para lá, né? Esses 62 bilhões eles tiraram do C-Sharp deles lá do governo, né? Aí, repara, é isso que eu falo. Quanto mais esse pessoal tenta forçar uma verdade, que na verdade é uma narrativa, mais fica evidente que esse projeto todo deles de dizer que fake news é o problema é só censura, não tem verdade, isso é mentira. A UOL botou aqui uma mentira, uma fake news aqui na coisa, né? Mesmo que você considere que são 7 bilhões, tá duplicado, né? Porque uma parte, 50 bilhões, foi o impacto total gerado e a outra parte de 12 bilhões seria o total que foi aprovado, que foi levado num decreto do Lula para enviar dinheiro para lá. Então, uma parte faz dentro da outra, uma parte está dentro da outra. Então não tem como somar as duas coisas. Isso aí já é uma mentira de cara, né? E mesmo esses 7 bilhões, como eu expliquei, é um monte de garantia que eles dão para empréstimo, não é dinheiro de verdade. Enfim, um absurdo isso daí. Aqui, ó, o Lula já foi 3 vezes ao Rio Grande do Sul desde o início da enchente, tem tentado passar a imagem
de menos burocratização e coisa e tal, mas não funcionou. Isso eu falei para vocês, né? O Lula tá achando que ele vai usar essa tragédia para se promover. Igualzinho o Dória achou que ia fazer com a pandemia. E eu já avisei para vocês, não tem jeito. Pandemia, tragédia, queima todo mundo. Não interessa o que você faça. Porque no final das contas só mostra que o governo não serve para nada, né? O Dória, que embarcou nessa, até saiu da política agora. Espero que não volte. Bater 3 vezes na madeira aqui para essa assombração não voltar para a política brasileira. O Lula também achou, não vou me fazer com a tragédia do Rio Grande do Sul. Você é um idiota, cara. Vai fundo, continua aí, né? Continua errando. Aqui, ó. Pelo que foi coletado, há uma percepção da população sobre uma demora das autoridades no geral. É lógico, o governo é lento, é isso que eu falo. É por isso que o governo é inútil em qualquer situação. Ele é lento pra caramba. Houve uma época no passado que até podia ser útil, porque como as coisas andavam devagar, até podia ser útil, mas no final das contas hoje em dia é tudo tão rápido que o governo é simplesmente inútil para qualquer coisa que tem, né? O Planalto também, aqui repara como é que eles mudaram aqui, olha só, o Planalto também culpa as fake news, ou seja, isso quer dizer o quê? A pesquisa não apontou isso não, tá? A pesquisa apontou que o problema foi o Lula fazendo merda, foi a Janja fazendo merda, foi o Pimenta fazendo muita merda. Aí o Planalto também culpa as fake news, eles dizem que tinha que desmentir não sei o que lá e coisa e tal, mas na verdade a pesquisa mostra que foi as gafes que foram um ponto central aqui, ó. Membros do governo dizem que houve desproporcionalidade com a atenção dada ao cavalo caramelo pela Janja, né? E, de fato, né, a Janja forçou a barra, eu falei sobre isso do cavalo. Ninguém quer que cavalo morra, que bicho morra, não é isso, mas, gente, tinha gente morrendo, tinha gente ainda desaparecida, tinha gente precisando de ajuda, e ficou a Janja falando o tempo todo do cavalo caramelo, não sei o que lá, depois da cavala, desculpa, égua caramela, aí voltou a ser cavalo caramelo, enfim, aquela confusão toda, né? Aqui, ó, um foco muito grande em um animal quando havia problemas maiores, né? A imagem das cestas básicas no avião e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, aqui essa imagem, que realmente ficou uma coisa icônica, cara. Isso aqui é uma imagem que tem que fazer parte de qualquer curso de redes sociais, como não faça isso, isso aqui não faça esse tipo de coisa, né? Você pode estar achando que está transmitindo uma imagem positiva, mas você, sozinha, no avião, que cospe não sei quantos milhões de gás de carbono para ir num lugar, aí você bota a cesta básica, um pouquinho em cada lugarzinho assim, isso passa uma imagem justamente de desperdício, que é, pô. Enfim, o fato é que, embora essa tendência já viesse acontecendo antes por conta da inflação, ela se acentuou aqui. E isso é o outro ponto que eu quero falar para vocês. A questão do Rio Grande do Sul vai prejudicar o Lula. Tragédia, meu amigo, não ajuda ninguém. Tragédia só amarra a pessoa. Quanto mais a pessoa quer se associar com a tragédia, veja o exemplo Dória, né? O Dória ficou lá, se abraçou na Covid e morreu junto com a Covid. O Lula vai fazer a mesma coisa. Mas o outro fator que já vinha de antes é a questão da inflação, é a questão da confiança do consumidor na economia brasileira, que segue em queda. Essa pesquisa mostrou também que continua em queda a visão do brasileiro sobre a economia, né? E esse é o problema, no final das contas. Esse é o problema maior, porque é o problema que vai continuar. O governo Lula é um governo perdulário, que gasta demais, que não resolve problema nenhum e cria inflação, né? Então o Lula tá ferrado com essa história aqui. Isso daqui é só o começo da queda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.